Nós fizemos ao longo do primeiro semestre algumas imersões com as Big Techs. Teremos agora, depois do evento, amanhã, ou melhor, com todas as Big Techs e também com a Globo, imersões para mostrar para vocês como levar a inteligência artificial para o negócio de vocês. E qual que é a diferença de uma empresa de pequeno e médio porte para uma de grande porte? Uma empresa... uma indústria gigante, por exemplo, para ela implantar alguma coisa, ela tem que analisar no departamento, depois ela sobe para conselhos, depois ela sobe para o CEO da empresa, e aí sim tem uma tomada de decisão de aplicar aquele projeto. Então isso pode demorar aí 2 meses, 3 meses. Numa empresa de pequeno e médio porte, depende do empreendedor. Se ele aprender aqui hoje alguma coisa ou amanhã, ele pode levar imediatamente para o seu negócio. Foi isso que nós vimos nas 4 imersões que nós fizemos antes desse evento e que serão esse prêmio de inteligência artificial, prêmio de economia, voltado para a indústria, que é um prêmio que já ficou muito conhecido aqui na Fiesp. Essa edição nós arriscamos, e alguns não acreditavam que mas não vai ter case aqui no Brasil de pequenas e médias, né? É difícil, muito pelo contrário, nós tivemos mais de 60 projetos inscritos e uma startup que utiliza a inteligência artificial para a indústria, e indústrias de pequeno e médio porte que utilizam também inteligência artificial. Foi criado no primeiro semestre deste ano uma comissão de inteligência artificial aqui da casa. E ela dividiu em 7 eixos importantes, e são eixos que não são só importantes aqui no Brasil, mas para o mundo todo. A gente tem escutado essa discussão, né, de regulação, de controle, de segurança. Então tem uma primeira parte que é regulação e legislação, a segunda, capacitação de mão de obra e impactos no emprego, é o que nós veremos entre hoje e amanhã. Políticas públicas, PDI, importantíssimo ter o governo próximo. Amanhã teremos o BNDES, a FINEP, a FAPESP aqui. É papel da Fiesp cobrá-los para eles trazerem linhas interessantes para a gente poder incentivar a inteligência artificial nas empresas. Infraestrutura, aplicação dos setores produtivos, fonte de financiamento e governança e segurança. Alguns dias atrás nós tivemos um seminário importantíssimo voltado para o marco regulatório de inteligência artificial. Foi liderado pelo Dejur, o Flávio Unis, fez o evento aqui, casa cheia também, e que em alguns dias a gente vai ter a posição da Fiesp e do CESP em cima desse tema tão importante. É muito importante para nós, que a gente não vai sair atrasado, né, nessa briga aí. Nós tivemos essas oficinas que eu comentei com vocês, nós recebemos 600 participantes nelas. Então, a gente tem case, por exemplo, da Amazon, que cria mão na massa, hands-on. Aí a gente quer que vocês, durante o evento, rodem para entender tudo do estado da arte de inteligência artificial nas empresas. Algo muito importante, nós fizemos uma pesquisa e mais de 300 empresas, mais de 300 indústrias responderam essa pesquisa nos últimos 2 meses para nós. Alguns dados importantes para nós aqui, tá? A falta de conhecimento sobre IA, ela é alta. Ainda 65% das empresas desconhecem ou conhecem muito pouco. Então aqui está uma oportunidade. Nós, empreendedores, a gente não vê problema em nada, né? A gente vê oportunidade. O interesse em conhecê-las é altíssimo, mais de 80%. 68% acredita que IA terá grande impacto nos negócios, 22% já realizaram, já tem projetos de IA. Estava conversando cima dessa pesquisa, nós criamos 4 eixos de atuação, e esse evento é um deles. Comunicação, então quando a gente fala aqui, quando a pesquisa diz que pouco conhecido IA ainda, um evento como esse ele serve também para comunicar e explicar. Capacitação, nós veremos com as oficinas, financiamento, já mencionei, e a parte de inovação, que é trazer isso no dia a dia e acompanhar junto com vocês. Pessoal, posso garantir, esse tema ele é novidade para todos nós. Ele é novidade para a Embraer, ele é novidade para a BYD, para a IBM, para o Google, para a Globo, para a Microsoft, para a Meta, para a Fiesp e para as nossas empresas também. Nós não vamos ficar de fora dessa. E isso é sim uma oportunidade incrível para pequenas e médias empresas. Esse evento, a gente pegou tudo que a gente pôde do SXSW, do Web Summit. Não é um evento só de palestras. Atualização, o Silvio Gomide, presidente do COMP e coordenador de Inteligência Artificial, Políticas Públicas e Empresariais da Fiesp. Por favor. Hype, tudo que você está falando, e impacto para os negócios e para as empresas. Esse é um tema que nós, na IBM, temos estudado e avançado na última década. Começamos em torno de 2014, com o lançamento do Watson. Na época era a tradicional inteligência artificial, machine learning, deep learning. Ao longo desses últimos 10 anos, evoluímos. E obviamente, hoje estamos na época da inteligência artificial generativa. Mas não dá para falar de um tema tão complexo como inteligência artificial antes de contextualizar. Eu queria trazer aqui, primeiro, uma rápida reflexão. Se a gente olha para várias pesquisas e vários pontos de vista, a gente vê que a perspectiva de geração de valor, riqueza, assim como foi na era da internet, nos próximos 5 a 10 anos vai ser absolutamente intensa. Alguns dizem 16 trilhões em 7 anos, outros dizem 20 em 5, outros dizem que o aumento da produtividade vai ser entre 45 e 50, tem casos que o aumento da produtividade pode chegar a 70%. Vários estudos apontam que em alguns mercados 80% das empresas já iniciaram experimentos com a inteligência artificial. E um pouco da minha conclusão é que, na casa decimal, todas essas projeções estão erradas, né? Elas, muito provavelmente, vai ser uma combinação do que a gente vê de várias pesquisas. Mas um fato é certo. O impacto ele vai ser absolutamente relevante para as empresas, para os países, para os mercados. A geração de valor vai ser significativa e a competitividade e produtividade vão ser absolutamente impactadas pela inteligência artificial. Só queria fazer um paralelo com a internet. Quando a gente olha a evolução dos últimos 40 anos, e o Silvio comentou, né, do impacto da internet, o PIB global saiu, no final da década de 70 até 2022, de menos de 8 trilhões para quase 100 trilhões de dólares. Existe uma correlação muito, muito clara dessa evolução do PIB nos últimos 20 anos. E essa correlação ela é muito grande com a maturidade da internet e do avanço das tecnologias exponenciais. A gente não vê uma curva linear, a gente vê uma curva exponencial. Isso se deve a 2 grandes vetores viabilizados por
pela evolução tecnológica e a maturidade da internet orquestrando essas tecnologias. Primeiro, a inovação. Segundo, é empreendedorismo. Se a gente olha, né, as 500 maiores empresas, todo o movimento que a gente viu entre pequenas, médias, grandes, empresas surgindo, empresas desaparecendo, a gente vai ver que existia um grande impacto da tecnologia. E quando a gente olha esses números e a gente analisa em retrospectiva o impacto da internet, a gente pode prever que, num tempo menor, então na internet foram em torno de 20 anos, né, esse ciclo, há 20 e poucos anos, a nossa expectativa é de 5 a 10 anos, e com impacto ainda maior, a gente vai ver a inteligência artificial mudando a configuração do ambiente empresarial competitivo nos próximos anos. E a gente olha impacto em 3 grandes dimensões. Dimensão de geração de valor, então novos produtos, novos serviços, novos modelos de negócio, novas experiências do usuário, novos tipos de interação, tipos de atendimento. Então essa é a parte da geração de valor, diferenciação. Uma segunda grande dimensão é a competitividade. Então a gente vê produtividade, competitividade, eficiência, e a gente não está falando mais de ganhos de 15%, 20%, a gente está falando de ganhos significativos. E eu gosto muito de um termo, que é o Technology Arbitrage. Quem está na indústria de tecnologia conhece, e é o termo Labor Arbitrage, que era, com a internet, com a automação, você levar tarefas para mercados onde você tem baixo custo laboral, e associado à automação e à governança, você gerava muita competitividade. Isso aconteceu com a Ásia, América Latina, leste europeu. Hoje a gente vai ver isso numa escala muito mais ampla. A tecnologia vai estar arbitrando a competitividade. A capacidade de você aplicar a tecnologia na sua diferenciação, na sua competitividade, na sua produtividade, ela vai estar arbitrando o quão competitivo você vai ser no futuro. E o terceiro, a gente não podia falar de liderança, skills, capacidades e gestão. A gente vai ver uma nova configuração das relações de trabalho, a gente vai ver uma nova configuração, um novo perfil de liderança, a gente vai ver um novo perfil de profissionais. Isso vai exigir um esforço dos mercados, das empresas, dos países, de investimento em recapacitação, requalificação dos profissionais. E esse é um tema absolutamente importante. E quando a gente olha um dos temas que tem brecado o avanço mais rápido da adoção da inteligência artificial, tá? A qualificação, a capacidade das empresas, capacidade dos profissionais em todos os níveis de gerir o avanço tecnológico. E a gente muitas vezes pensa que é só o nível lá técnico profissional. Não, nível gerencial, nível executivo, até os boards. Hoje ainda existe um conhecimento muito raso sobre o conhecimento e aplicação da tecnologia. E aí, quando a gente fala de aplicação em inteligência artificial, a gente fala do conceito de metatecnologia. Ela vai estar orquestrando, assim como a internet fez nos últimos 20 anos, ela vai estar orquestrando a evolução de uma série de novas tecnologias que vão amadurecer nos próximos anos. Ela é o conceito de metatecnologia. Ela impacta o avanço de outras tecnologias e se alavanca, se potencializa com o avanço dessas tecnologias. Um exemplo que eu gosto de dar muito interessante é o que a gente chama de robotização, automação. Né? Você tinha automação de processos simples, né? Depois de alguma complexidade, hoje a gente já vê o potencial de a inteligência artificial estar executando processos que exigem um coeficiente cognitivo e uma complexidade muito grande. Então é a junção de automação com inteligência artificial. Se a gente colocar robotização no chão de fábrica, isso vai mais além. Então você vai ter uma série de combinações dessas tecnologias que estão aí com inteligência artificial, gerando valor, competitividade, diferenciação no mercado. Mas para que isso seja possível, no uso para os negócios, e esse é o segundo grande desafio, a inteligência artificial ela precisa ter alguns atributos. Ela precisa ser confiável, ela precisa ser transparente. Então você precisa estar, a qualquer momento que você queira, em tempo real, você ter acesso aos algoritmos, a forma que você chegou àquela conclusão, a forma como você chegou àquela decisão. Ela precisa ser explicável, ela precisa ser justa, ela precisa ser robusta. Ela precisa respeitar os temas de privacidade. Imaginem vocês criando um produto que você tira de um grande, do que a gente chama de LLMs, Large Language Model, você vai lá, pega a inteligência artificial, cria o seu produto, que você usa através de vários componentes que estão na internet, e esses componentes são de propriedade intelectual do seu competidor. Imagine o nível de exposição legal, financeira, de imagem da sua empresa. Isso independe do tamanho da empresa. Então, esses atributos eles são absolutamente fundamentais para que você possa aplicar a inteligência artificial a processos de negócio, para que você possa se diferenciar e que você possa escalar e de forma pervasiva na sua empresa. E um tema muito importante e eficiente, que hoje, com experimentos pontuais, isso não é tão crítico. Mas na medida que você vai aumentando o uso da inteligência artificial e aplicando nos vários processos de negócio da sua empresa, a inteligência artificial ela é intensiva no uso de capacidade computacional, ela é intensiva no uso de energia. Isso quer dizer o seguinte, se você usa um modelo genérico com 100 bilhões de parâmetros, tokens, como você pode usar com 1 bilhão de parâmetros, você vai gastar muito mais, tem um custo muito maior, uma precisão menor e uma dificuldade para evoluir muito maior. Então, eles precisam ser também eficientes. Então, esses são atributos fundamentais. As empresas elas vão fazendo os experimentos, vão aplicando inteligência artificial em áreas pontuais e, ao longo do tempo, sem sombra de dúvida, é para que a gente possa garantir uma governança com todos esses atributos atendidos. Aqui não vou entrar no detalhe de todos os problemas, mas isso aqui foi tirado da internet. Você tem aqui uma série de problemas que você começa a ver, e isso é o que muito, Silvio, assusta, né? As empresas, os executivos. Se você não tem uma fundação bem sólida, os problemas começam a acontecer. Social. Nós precisamos ter modelos, large language models,
que a gente fala no mercado, eles usam 100% dos dados públicos, que é o que está na internet. Mas ainda as aplicações, muito poucas aplicações de inteligência artificial, usam os dados da sua própria empresa de forma eficiente, do seu ecossistema, dos seus parceiros, dos seus clientes. Que isso acarreta? Muito menos precisão, muito menos customização, muito menos impacto no uso dessa inteligência artificial, porque ela está tratando dados genéricos. Se você vai fazer algo genérico, tratar dados genéricos da internet, tudo bem. Mas se você vai fazer algo específico, né, o juridiquês, o economês, eles necessitam de você ter os dados jurídicos, sentenças da sua empresa, do seu escritório de advocacia, dos seus parceiros de negócio. É um tema óbvio. E esse é um dos grandes desafios. Por quê? Porque os dados eles estão distribuídos em múltiplos formatos, em múltiplas nuvens, em múltiplas infraestruturas, em múltiplas organizações. Então, você ter uma correta orquestração e gestão dos dados é absolutamente fundamental quando a gente fala na jornada de crescimento. Aqui eu não vou entrar muito em detalhe, mas um dos temas principais quando se fala de inteligência artificial é um caso de uso. Muita gente confunde, né? E com hype aplica a inteligência artificial em casos que seriam casos de uso que seriam facilmente resolvidos com analítica avançada, com automação, com outra tecnologia. Então, você escolheu o caso de uso adequado, que traga impacto para a sua empresa, que seja corretamente aplicado com a solução de inteligência artificial que você precisa, que seja, mais uma vez, robusta, confiável e eficiente, é o que vai trazer um diferencial ao longo do tempo. Um ponto importante também, vocês podem se perguntar, não, então isso é muito complexo. Não, você pode começar pequeno, você pode e deve começar pequeno. Só que você tem uma jornada, assim como foi na internet, né? Você começava lá com a intranet, com o correio, com um site. Agora, as empresas que foram mais bem-sucedidas foram aquelas que começaram pequeno, mas tinham uma jornada muito bem planejada e uma fundação muito bem estruturada. Vocês podem ver que todas essas empresas, elas se diferenciaram porque elas, ao longo do tempo, conseguiram acelerar a sua adoção da internet, das suas tecnologias associadas de uma forma mais rápida e mais eficaz. E assim vai acontecer com a inteligência artificial. Então é começar pequeno, ter o caso de uso certo, mas ter uma fundação que te possibilite avançar de forma profissional, competente e eficiente. Também algo que é muito comum é as pessoas confundirem a inteligência artificial tradicional com a generativa. E hoje, né, com o advento do que a gente viu de tocar a generativa, a gente pensar que o futuro e a evolução da inteligência artificial é só a generativa. Existe claramente uma combinação da tradicional com a generativa. A tradicional é muito mais direcionada, muito mais automação, muito mais o trilho que você vai garantir a execução da sua inteligência. A inteligência generativa, estou tentando simplificar aqui, é muito mais criação, geração. E você, quando combina as duas, você tem algo muito poderoso. Então, é extremamente importante a gente entender que a inteligência artificial e os vários projetos que a gente tem no mercado de inteligência artificial vão continuar e ela vai continuar sendo aplicada e combinada com a inteligência artificial generativa. Um tema importante, e eu gosto sempre de usar essa metáfora, né? A inteligência artificial, a generativa, fez com que todo mundo pensasse que você, quando aplica a inteligência artificial, você tem um motor. Então, você tem um motor lá, um LLM, você vai lá, busca, aplica, e você cria um texto, você sumariza um texto, você cria uma figura, e é isso a inteligência artificial. E a gente gosta de dizer que a inteligência artificial é o carro completo, né? Para você fazer coisas grandes e relevantes, você precisa ter a plataforma completa. É simples dizer, né? Se você vai percorrer 10 km a 30, 40 km por hora, você pode ter lá um equipamento simples, elétrico, que tem acelerador e um freio mais ou menos, né? Se você vai percorrer 500 km andando a 120, 130, com curvas, numa estrada cheia de carros, cheia de possíveis desafios, você precisa de um equipamento muito mais completo. Você precisa, além do freio, da embreagem, de uma direção, do balanceamento, então você precisa de um equipamento completo. E aí, na nossa visão, tem 4 dimensões fundamentais. A primeira, a gente já falou, dados. Como você orquestra, articula esses dados que estão na internet, estão na sua empresa, nos seus departamentos, nos seus parceiros, no seu ecossistema, nos seus clientes. Como você orquestra infraestruturas muito diferentes? Como você orquestra toda essa dinâmica de dados de forma eficiente, de forma transparente, de forma ética, para que você possa ter um resultado igualmente eficiente, ético e transparente. Segundo, motores. Muita gente pensa que você vai ter um motor. Então, tem um motor, escolhi, você tem o Llama, você tem o Mistral, você tem o GPT, você tem o Granite da IBM, você tem vários motores. A nossa visão, muito provavelmente você vai ter para problemas simples um motor, e em muitos casos você vai ter a combinação de motores. Então, como você combina vários motores na solução de um caso de uso? Terceira dimensão, governança. Você precisa ter na plataforma uma capacidade de governar em tempo real se está tendo algum desvio ético, se está tendo algum bias, se está tendo alguma ineficiência, se está tendo um consumo excessivo de tecnologia. Imagina isso aplicado em escala. Se você não tem esse controle, manualmente fica muito difícil. E fica muito difícil você garantir que a resposta que está sendo dada pela sua inteligência artificial para uma função crítica, que tem um cliente no final da linha, ela é a resposta adequada e que segue todos os parâmetros. Então, essa parte de governança é fundamental. E a quarta dimensão, a orquestração. Ela precisa estar orquestrando essas 3 dimensões e orquestrando seus sistemas internos. A inteligência artificial não vai estar isolada, ela vai estar se comunicando com os sistemas que vocês têm nas suas empresas. Então, essa orquestração da inteligência artificial com os sistemas, aplicações internos, é absolutamente fundamental para que você possa ter um resultado satisfatório na inteligência artificial para o negócio. Essas são as 4 dimensões. E o que a gente fez foi, na verdade, evoluir o Watson, que a gente já usa há vários anos, em várias empresas no Brasil, para que a gente pudesse escalar dados, modelos, governança e orquestração. Então, o lançamento que a gente fez no ano passado do Watson foi o Watson X, que une inteligência artificial tradicional com a generativa e garante uma plataforma, não só um motor, que você consegue trabalhar com múltiplos motores, com múltiplas infraestruturas, com uma governança e uma orquestração
correta dos dados. A nosso ponto de vista, a inteligência artificial precisa ser aberta. Muitos, e a gente tem um ponto de vista diferente, muitos provedores de tecnologia começaram dizendo, não, eu vou ser o end stage da inteligência artificial, e a gente acha que vão ter múltiplas inteligências artificiais, e o que a gente chama de open, as comunidades elas têm que contribuir, têm que participar. Ela precisa ser confiável, ela precisa ser direcionada, e ela precisa ser empoderada. Você, para criar diferenciais, você não está usando uma plataforma, você está criando a sua plataforma que pode estar conectada a uma plataforma genérica, mas essa plataforma e esse capital intelectual, se não for seu, ele não vai te diferenciar. Casos, embora a gente ainda esteja, né, muita gente fala que a gente ainda esteja na era primária da aplicação de inteligência artificial, no mundo nós temos, para empresas, mais de 40 mil casos. Eu diria que em 4 grandes áreas. Experiência do colaborador, então, seja seu funcionário, seu parceiro de negócio, como você usa a tecnologia para que você possa ser muito mais eficiente nas suas atividades do dia a dia, o que a gente chama de digital workers, ou trabalhadores digitais, então, dos processos, sobretudo de back-office, compras, planejamento, contas a pagar, contas a receber, você já consegue fazer e aplicar a inteligência artificial para ir muito além dos tradicionais RPs, né? A gente conhece os tradicionais RPs, lá que te ajudam, você consegue fazer 40%, 50% das atividades através do uso da tecnologia de forma automatizada, com inteligência, com níveis de produtividade que chegam a 35%, 40%, 50%. Experiência do consumidor, o atendimento é o caso mais tradicional, é o que a gente viu, chatbots, e muita gente confunde o chatbots, né, tabelas de busca com inteligência artificial real aplicada no atendimento. Operação de TI, cada vez mais você tem múltiplas nuvens, infraestruturas complexas, a operação de TI e desafios, e a operação de TI ela necessita do apoio da inteligência artificial. Vou dar um exemplo, e eu queria começar com esse exemplo. Se você pega, hoje temos vários clientes que têm faturamentos significativos, com presença nacional, com múltiplos canais, com múltiplos segmentos de clientes. Fazendo um apanhado médio de uma empresa com esse perfil, o número de potenciais incidentes cibernéticos chega entre 200 milhões a 1 bilhão por mês. 200 milhões a 1 bilhão por mês. Agora imaginem vocês a quantidade de ferramentas, de analistas de segurança que vocês precisariam para analisar probabilidade e impacto de 200, 100, 500 milhões de incidentes por mês. E o tempo de reação para que você pudesse predizer, prever e remediar esses incidentes. 0,1 a 1%. Então, esse é um exemplo, assim, uma prevenção muito maior no uso, em lidar com incidentes cibernéticos. Outro caso que eu gosto muito de falar é o nosso próprio caso, né? Da IBM, nós decidimos há 2 anos e meio atrás, imagina uma empresa que atua em mais de 150 países, 250 mil empregados, 50 idiomas diferentes. Imagina a quantidade de sistemas de RH, incluindo o SAP, o Workday, sistemas de parceiros e os sistemas legados que a gente tem para cumprir toda a agenda de contratação, movimentação, promoção, benefícios, folha de pagamento nessas diversas organizações. E vocês sabem que as legislações trabalhistas elas variam de país para país. Bom, a gente tinha um emaranhado de sistemas que, para uma empresa que contrata, promove, movimenta milhares de empregados por mês, é uma dor de cabeça para o gerente, né? E eu me coloco nessa posição, tendo mais de 30 anos de casa, você ter que entender, operar e navegar por esses múltiplos sistemas só para a função de RH. Bom, a gente decidiu há 2 anos atrás criar a inteligência artificial e que muita gente, quando olha superficialmente, vê, entende o seguinte, não, é uma forma de interagir, né? Você diz, eu quero movimentar o meu funcionário do Brasil para o México, com promoção, consegue, como um digital worker. Para mim é o seguinte, bom, você quer movimentar para o México, que cidade do México? Benefício, com que benefício? A gente vai orquestrando todo esse emaranhado de sistemas e fazendo. Só para você ter uma ideia, a melhoria de produtividade, 75%. Então imagine os gerentes para 250 mil funcionários, você tem um conjunto grande de gerentes executivos, que são 75% mais produtivos quando vão fazer uma atividade de RH. E olha o importante, 1,9 milhões de interações, então não é pouco dinheiro. E eu, inclusive, comento, e eu posso comentar, porque são dados públicos, a IBM publicou o resultado do último ano, a gente teve um aumento no nosso que a gente chama de bottom line de 2 bilhões de dólares, e essa é o que eu chamo de produtividade, competitividade no bottom line da empresa, com aplicação de inteligência artificial, não só aqui na área de recursos humanos, mas em múltiplas áreas. Então, ela pode sim trazer um benefício, uma competitividade real e aplicada em todos os perfis, indústrias e tamanhos de empresa. 61% da abertura de chamados, quase 90% das interações resolvidas sem você entrar nos sistemas, sem fazer um clique. Outros exemplos que eu gosto muito é na área de atendimento. Se a gente pega um dos nossos clientes, Equatorial, o atendimento humanizado, personalizado, customizado, trouxe um aumento de disponibilidade, uma melhora de produtividade, uma melhora de avaliação dos consumidores significativa. Eu já comentei de operação de TI, você consegue automatizar muito mais, né? A gente já vem automatizando, mas o nível de automação ainda ser muito maior, reduzindo o risco, melhorando a capacidade de reação dos seus times e, sobretudo, a redução de custo. Porque hoje você tem... E sem intervenção humana, aí eu pego de novo o caso. A gente tem 3 grandes desafios. O primeiro, e o mais importante, e eu comentei, e o Josué comentou também, em todas as empresas, em todas as indústrias, é a capacitação,
é a cultura, é a capacidade de redução das empresas e dos seus profissionais. Se você pegar a maioria das empresas que trabalham com tecnologia aplicada, vão dizer isso. É um investimento de conscientização, cultura, em todos os níveis e capacitação extremamente importante que a gente precisa fazer, porque a forma de operá-la vai ser bastante diferente. Assim como é hoje, se a gente compara 20 anos atrás, antes da internet e do avanço da tecnologia, vai ser muito diferente nos próximos 5, 10 anos. Então esse é um elemento. Segundo, sem sombra de dúvida nenhuma, é a fundação. Você precisa ter uma fundação de dados, de modelos, de governança e de orquestração importante. E, de novo, isso independe do tamanho, perfil ou indústria. A terceira é que você tenha a capacidade de aplicar e selecionar o caso de uso, caso de negócio que faça mais sentido. Por quê? Porque ele precisa gerar resultado para que você possa aplicar e seguir no seu caminho. Então, se você tem uma boa cultura, um bom trabalho de capacitação, requalificação, de liderança, cultura, de conhecimento, se você trabalha na questão da sua fundação, uma fundação adequada, mesmo que comece pequeno, vai trabalhando na fundação, e você tem, no final do dia, essa capacidade de selecionar os casos que vão trazer o resultado e aplicar a solução correta, você tem meio caminho andado para ter sucesso não só na aplicação, mas na escalada de AI para o seu negócio. Por fim, eu queria fechar dizendo o seguinte, fatores de sucesso. Caso de uso, então tudo tem que começar pelo caso de uso. Uma plataforma que ela seja múltipla, híbrida, segura, aberta e que te dê a fundação nas dimensões importantes para você aplicar. Uma governança que te garanta, né, quase que em tempo real, você sentir, né, se está indo certo, se está indo errado e poder atuar. Uma fundação de dados, modelos, sólida. Talento, skill, cultura, liderança, para que você possa fazer o melhor uso da tecnologia. Ela vem aqui não para substituir o ser humano, ela vem para ampliar a capacidade do ser humano, ela vem para democratizar ainda mais, se bem aplicada, o acesso a produtos, serviços de melhor qualidade, democratização de acesso à saúde, democratização do acesso à educação, melhor transporte. Agora, como toda tecnologia, tem que ser bem usada, né? A gente sempre usa também, gosto do paralelo, as estradas são construídas e elas precisam ser usadas. Se você ultrapassa os limites da velocidade, dirige de forma imprudente, inconsequente, não adianta você querer parar e criar trava nas estradas, né? Você precisa conscientizar e ter um mecanismo de governança que você consiga inibir e coibir o comportamento inadequado, assim como na tecnologia. Por isso a importância da regulação, a importância da governança, a importância de plataformas que sejam confiáveis, éticas, seguras e parceiros que tenham esse mindset.